é o verdadeiro motivo que Juliana Oliveira fez a grave acusação de estupro para Otávio Mesquita? Hoje nós vamos falar sobre isso. Portanto, pega aí seu café, seu chá e bora lá, vamos refletir juntos? Olá, galera, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Meu nome é Simone Guedes, você está aqui no canal Minhas Reflexões. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. E hoje nós vamos falar sobre o quê? Sobre o verdadeiro motivo que levou Juliana Oliveira. Olha, exclusivo isso do Ricardo Feltrin, hein? Ontem ele foi gravar o Troféu Imprensa lá no SBT. Provavelmente ele teve os contatinhos dele lá no SBT que falou para ele qual é o verdadeiro motivo que a Juliana resolveu denunciar, fazer essa grave acusação ao Otávio Mesquita e, por tabela, né, acabou que acusou o João Mesquita, que é o produtor do De Noite, o Danilo Gentili e tudo mais. Bora lá reagir no vídeo do Ricardo Feltrin para sabermos exatamente o que foi que aconteceu. Solta o som aí, Feltrin. De tudo isso que aconteceu, e eu estou trazendo hoje uma informação exclusiva para vocês exclusiva a respeito de o porquê a Juliana acabou fazendo toda essa denúncia. Muita gente querendo entender, escuta. Primeiro falaram, né? Por que ela demorou tanto para formalizar a denúncia no SBT. E depois falaram, mas por que ela fez isso se ela está prejudicando a carreira dela? Né? Ela é amiga do Danilo Gentili, né? Acabou envolvendo, fazendo até uma falsa acusação contra ele. Por que ela fez isso? E eu consegui descobrir a origem de tudo isso. Caramba. E é uma coisa desagradável, e eu vou contar para vocês aqui, hoje, nesse vídeo. Vocês vão entender conta como que vai acontecendo as coisas, as origens dessas crises e desse fato. É muito estranho, né? Assim, tanto tempo se passou e a pessoa, coincidentemente, saiu do SBT e resolveu fazer a denúncia. Ah, não, porque agora que não me fizeram nada e não ficou meio algumas pontas soltas, vamos dizer assim. E vamos lá, Feltrin, conta para nós então. Foi realmente um escândalo, as pessoas estão muito chateadas com ela, né? Revoltadas, muitas, né? Eu já mostrei aqui os vídeos do que o Danilo fez, né? Ainda bem que ele tinha guardado, senão ele tinha se ferrado, né? De verde e amarelo. Olha, vamos lá falar de Juliana. Bora lá. Olha aí, gente, tá aí a origem de tudo que aconteceu. Então conta para nós. Quando a Juliana fez reclamou com o Danilo lá em 2016, conforme eu antecipei, inclusive tem registros por escrito, ela só estava chateada. Ela nunca, como o Danilo falou, em nenhum momento ela falou que ela tinha se sentido estu. Né? É um absurdo a gente ter que parar a palavra no meio, porque senão o algoritmo do YouTube corta. Pois é. Como se fosse mudar alguma coisa. Ela nunca em nenhum momento falou, não, eu me senti estu. Não, ela estava sentindo, como o Danilo disse, um cara chato, que é o Otávio Mesquita, que por sinal está super deprimido por causa disso. Coitado, né? Fiz esse vídeo ontem, que ele nunca foi tão agredido, ofendido, denegrido, né, na vida dele. Lembrando que denegrir vem denegreire, não tem nada a ver com negro, tá bom? Antes que vocês sejam capivaras. O Danilo, como ele disse, então, ela só reclamou de um cara chato que tinha incomodado dela. Só em 2020, quando acontece o caso da Dani Calabresa, é que ela percebe, ou em inglês, né, que fala-se realiza, né, realize, adoro esse verbo. Ela também tinha sofrido um abuso sexual. E aí, o Danilo oferece ajuda, ela não aceita, ele oferece para denunciar o Otávio na polícia, ela não aceita, ele oferece para denunciar o Otávio na direção, ela não quer, não aceita, e aí ela sai em 2024, agora no final do ano, ela saiu do De Noite, o Danilo mesmo falou que ela não queria mais ficar, que já estava participando do Jogo dos Pontinhos, queria fazer outra coisa, ela vai trabalhar no Chega Mais,
E só aí, em setembro do ano passado, que ela formaliza a acusação contra o Otávio por causa disso. Deixando de fora o Danilo, lembrando sempre, né? Então, quando ela sai do De Noite, é que ela vai lá fazer. O que ela pensava ao fazer essa denúncia, ao formalizar essa denúncia? Gente, ela tinha certeza que ela ia ter estabilidade no emprego, que o SBT não poderia mais demitir ela, enquanto, pelo menos, não fizesse a investigação desse caso. Sim. Essa é toda a origem. Ela ficou profundamente revoltada, magoada, ressentida, quando foi demitida. Porque ela acreditava que, ao fazer uma denúncia grave como essa, que o SBT ia segurar na mão dela, não deixaria. Ah, então entendi. Tá. Aí ela estava lá no empreguinho dela, bonitinho e tal. Daí, quando ela resolveu tudo isso e foi fazer a denúncia e falou para o SBT, eu quero fazer essa denúncia tal. Aí ela achou que, devido a ela ter feito essa denúncia contra o Otávio Mesquita, o SBT nunca mandaria ela embora. Porque por isso, né, por ela ter esse negócio que ela foi no compliance lá tal, e aí começou uma denúncia e ela, tipo, achou que o SBT ia levar isso para frente ou para a justiça, não sei, e achou que isso ia amarrar ela e ela não poderia ser mandada embora por isso. Aí ela ficou magoada. Eu entendi. Faz sentido, faz muito sentido isso. Pode ser mesmo, pode ser que tenha tudo a ver, né? Bora lá, Filtrinho. E aí ela na mão e não ia demitir. Ela estava no Chega Mais, lembra? Como repórter. Ah, tá. E quando isso aconteceu, foi aí que bateu a revolta. Ela foi procurar o advogado. E o advogado entrou com essa questão do estu, que está sendo investigada, já abriu o inquérito, começaram as diligências. Ah, já? Ou seja, começou a investigação. Que rápido. Vão ouvir o Danilo, vão ouvir o diretor do programa, obviamente vão ouvi-la, vão ouvir outras testemunhas, ela já tem testemunhas para levar lá dizendo que ela estava incomodada com esse caso. Mas eu repito, estar incomodada é uma coisa, ter se sentido agredida sexualmente é outra. A lei, até hoje, desde que eu me conheço por jornalista, eu nunca ouvi falar de lei retroagindo para prejudicar alguém. No caso do Otávio, né? Nunca ouvi falar. Mas, hoje em dia, né, a gente tem essa... Para mim, o óbvio que eu que não sou conhecedora de leis e nem nada, eu penso da seguinte forma, eu jamais imaginaria que uma coisa há tanto tempo atrás você pudesse denunciar. Então, vamos supor que então tive um relacionamento lá 15 anos atrás, aí eu resolvi que a pessoa foi abusiva naquela época. Então, de repente teve um vídeo, alguma coisa, e aí eu resolvo denunciar. Então, olha só, abre um precedente assim enorme, enorme. A lei, uma jurisprudência, como eles falam, né? Abre um precedente enorme para várias mulheres buscarem lá no passado o que aconteceu e denunciar. Isso que eu acho muito estranho, se a juíza acatar, se eles realmente partirem para cima do Otávio Mesquita, ou parece que vai ser ouvido também, o Feltrin vai falar aí, o Danilo, o João, né? O Danilo Gentili, o João, que é o produtor do programa, e todo mundo. Segurança jurídica em todo o país, lá de cima, né? Começa, não dá para saber. Vamos ouvir de novo, assistir aqui só o que ela falou, só para a gente dar, como ela não está se manifestando oficialmente Eu já pus no por via canal imprensa, essa partinha também. Vamos ver de novo o que ela fala aqui. Semana passada ela postou isso, ela estava magoada porque o Danilo falou que ela apunhalou ele pelas costas, mas vamos lá. Antes do meu pronunciamento eu estava sendo chamada de oportunista, agora eu estou sendo chamada de ingrata. Danilo, você sabe que eu sempre tive gratidão pela oportunidade que você me deu. Eu sempre te defendi, eu te defendi até no tribunal. Aí agora você vem na internet e me chama de mentirosa, de militante
e que eu te dei facada nas costas. Não é bem por aí, não. Então E somente nesse dia, 4 anos e meio depois, é que a Juliana me chama no WhatsApp e dá o peso que o que aconteceu naquele dia foi um crime sexual. Eu nunca tive a informação antes que foi um crime, que a Juliana sentiu que foi um crime sexual e que queria fazer tal denúncia. Sim. Porém, Contudo. no dia que a Juliana fez essa denúncia, e vocês vão ver no áudio que eu vou mostrar, que ela confessa que não tinha como eu, João, saber disso. No dia que ela fez, todo apoio que eu poderia dar, eu dei. Deu mesmo. Isso aí está comprovado. Ela falou que ele chamou ela de mentirosa. Então, olha, agora eu quero desculpa, até... Peraí. mas mentiu. Agora eu vou até colocar no meio do nosso amigo queridíssimo Ricardo Feltrin, a Cris Paiva, que eu gosto muito do podcast dela, gosto muito dela. Eu vou colocar aqui o que ela fala do Danilo Gentili. Vou share com vocês aqui. Peraí, deixa eu fazer o share aqui. Solta o som aí, Cris, para você falar do Gentili. Alguns comentários. Aí, o que eu quero explicar para vocês? Tá, vamos começar. Danilo é meu amigo, gente. Meu amigo pessoal. A gente conversa amenidades. Tem 20 anos que eu conheço o Danilo. A gente se conheceu muito antes de muita coisa acontecer. Muito antes de muita coisa acontecer na minha vida e na vida dele. E a gente acompanhou a vida um do outro. Porque eles são, provavelmente, do stand-up comedy, né? Dos stand-up que tiveram por aí, eles devem ter se conhecido, né? Então, vamos ver a história que ela tem para contar dele. Conviveu com ele, ele conhece ele há 20 anos, e olha só o que ela tem para falar. Durante os últimos 18 anos, são 18 anos que a gente se conhece. Então, assim, é muito tempo você sabendo e vendo como a pessoa lida em inúmeras situações. E por isso eu não tinha a menor dúvida que a história não era bem aquela que estava sendo contada. Eu não precisava de provas. Eu não precisava que ele postasse, que ele mostrasse nada. Eu não precisava. Ele precisa de provas para uma questão jurídica, para a opinião pública. Claro. Para mim, não precisava de forma alguma. Eu tenho inúmeras provas empíricas de como o Danilo age na defesa de um amigo, de uma amiga. Em diversas situações eu vi isso acontecendo comigo. Olá, e eu tô falando disso desde que a gente se conheceu, desde o primeiro dia que a gente se viu na vida, o Danilo me defendeu. Olha que legal. Eu já contei isso, não me importa de contar de novo. Primeira vez que eu interagi com o Danilo pelo Twitter, e ele me convidou para abrir o show dele, eu cheguei para abrir o show dele, o produtor local falou que eu não iria abrir. O Danilo, e o produtor falou, não vai não sei o quê. Quando o Danilo chegou, eu falei, olha, eu vim só para te falar que a gente nos conhecia. Eu vim só para te dar oi mesmo, o cara falou que não vai. Ele, como assim que não vai? Ele chamou o cara, aí o cara chegou, ele falou, o que você falou para ela que ela não vai abrir o show? Aí o cara, não, porque o Danilo falou, não, mas ela vai abrir o show. Ela veio para abrir o meu show, ela vai abrir o meu show. Ele não precisava, entendeu? Ele podia ter virado para mim e falado, que pena, então numa próxima. E estaria tudo bem, mas ele não deixou para lá. Ele é justo, né? Entende? A gente não era amigo, a gente era conhecido de Twitter na época. Numa outra vez que eu fui abrir o show dele, aí a gente tinha se conhecido pessoalmente já, mas, de novo, ainda não éramos amicíssimos. A gente só se conhecia. Cheguei para abrir o show dele uma outra vez, e aí eu abri o show, no final do show, veio uma jornalista no final, e aí começou a perguntar para ele, o que você acha de Mulher na Comédia? Você acha legal Mulher na Comédia? Aí ele falou, você tava aí no show? Ela falou, tava. Ele falou, você viu que ela abriu meu show? Ela falou, ele falou, então por que você não aproveita e não entrevista ela? Já que você quer falar tanto de humor feminino, valoriza o humor feminino, tá aqui, ó. Coloca uma foto dela no seu Olha, tá vendo? Abriu caminhos. Maravilha. Jornal, valoriza, bota o nome dela na matéria. E quem era eu ali, sabe? Naquela época, a gente não era nem amigo para dizer que ele defendeu o trabalho de uma amiga. Não, ele só fez porque é isso, ele faz ele isso. É assim, essa né? é uma atitude normal dele, quem o Nobre. conhece vai saber falar disso. Uhum. É isso. Uma vez, no início, nos primeiros anos da comédia, eu fui fazer show em Campinas, tava voltando para Sorocaba de madrugada, e tinha dado uma enchente em Sorocaba terrível, a entrada da cidade estava toda tomada por água, e aí eu tava tentando chegar em casa, e uma rua tinha aberto uma vala na rua, e aí o espelho d'água não me deixou ver,
eu caí com o carro na vala, perdi o carro, enfim. Tive que refazer o carro todo. E aí ele ficou sabendo. Eu tava recém-chegada na comédia, conhecendo a galera ainda. Ele entrou em contato comigo, falou, o que aconteceu? Fiquei sabendo do seu carro. Falei, foi. Ele falou, pega o meu carro. Passa aqui em casa, pega o meu carro, fica com o meu carro, até se arrumar o seu. Eu falei, não vou fazer isso. Ele falou, filha, vai. Você precisa. Eu tô em São Paulo, eu dou um jeito. Eu falo com o pessoal da TV, pega algum carro aqui, eu dou um jeito. Você precisa do carro pra fazer show. Eu não peguei o carro dele de qualquer forma. No fim, quem me emprestou o carro um tempo foi o João Valho. Você vê que coisa, né? Nossa, difícil. É por isso que o Feltrin falou, e é verdade, né? Todo mundo gostaria de ter um chefe como Danilo Gentili, né? Tem gente que não dá valor, né? Mas... Um amigo lá de Sorocaba, que também é humorista, para eu poder fazer os shows e tal. Mas assim, vocês entendem? Sim. Que é dessa pessoa que eu tô falando? De que quando me conheceu, já agiu assim? Sim. E depois disso, gente, cara, teve a situação da minha separação. Que quando aconteceu, o Danilo foi... Ele me ligava todos os dias. Eu ligava ou mandava mensagem. Como é que você tá? Você tá bem? Como é que você tá hoje? O que você tá fazendo? Tá precisando de alguma coisa? Todos os dias, sem exceção. Até ele ver que eu tava bem. Todos os dias. Ele foi uma das primeiras pessoas que se posicionou firmemente do meu lado, pra não deixar brecha, sabe? De achar que, não, ele falou, não, no meu bar não pisa mais, no meu programa não pisa mais, e aí isso, pronto, acabou. Tipo, se posicionou de uma maneira muito firme, sabe? E aí, depois disso, cara, foram inúmeras vezes. Quantas vezes eu, sei lá, com alguma dúvida, alguma inquietação profissional, ligo, grito pra ele, cara, tá podendo conversar? Passa aqui no bar. Vou aí no seu camarim. Vou não sei aonde. Quantas vezes, cara? Tá vendo? Quando a gente foi criar o Vênus, a gente foi fazer uma lista de nomes, né? E aí o Vênus foi uma ideia minha, o nome Vênus. Eu acho muito bonitinho o podcast delas. Gosto muito dela e gosto muito da parceira dela, que eu não lembro o nome agora, mas... Nossa, elas são ótimas. Inclusive, tem uma entrevista que elas fizeram com a Ana Beatriz Barbosa, que eu já assisti, acho que umas 5 vezes essa entrevista delas, né, no podcast delas. Então, vamos terminar aqui com a Cris, senão eu falo demais aqui também. Eu fui fazer a lista das minhas sugestões, eu fui conversar com ele. Foi uma das pessoas que eu chamei. Falei, cara, me ajuda a pensar uns nomes aí. Aí ele para o que ele tá fazendo. Fala, entende? Um cara que tem programa, show, tava gravando filme na época, fazendo o livro dele, lançando quadrinhos. Caramba. Porque é a doida da Cris Paiva, que é a ideia de nome pro podcast. Entende? É esse cara que dá atenção, que dá ouvido, que para, que presta atenção. Entendemos. Que valoriza até as nossas bobagens. Eu fui no programa dele tem 20 dias, uns 20 dias mais ou menos. Aí eu gravei o programa dele, que eu fui pra divulgar o lançamento do Melhor Versão, e ele, como sempre, muito atento, muito generoso, falou, vamos lá, pra você divulgar, beleza. Aí eu fui e gravei. Dia seguinte, cara, muito obrigada pela oportunidade, valeu pelo espaço e tal, e aí tava falando com meu amigo, com quem eu falo tudo, falei, nossa, eu fiquei tão incomodada com a maquiagem, cara, eu achei que ficou muito marcado, achei que, sei lá, ficou estranho, eu não gostei disso aqui. Aí ele, sério, mas eu tava ali na tua frente, eu não tinha nada errado. Não, acho que na TV não ficou legal, sei lá. Eu tava ali conversando com ele, tá? Ele percebeu que eu fiquei incomodada com o resultado da maquiagem. Pois ele ficou o dia inteiro, assim, assiste lá de novo, dá uma olhada. Tem ninguém no comentário falando nada. Por que você tá incomodada? Não, peraí, você ficou incomodada? Tem um aplicativo aqui, dá uma olhada, vê se você baixa o vídeo, bota esse efeito aqui, vai dar isso aqui. Ele ficou tentando resolver o meu incômodo com a maquiagem, entende? Um homem extremamente ocupado ficou durante um dia inteiro ali, ó, ia, voltava, conversava comigo, mandava mensagem. Você assistiu? Você achou? Ficou muito ruim? Você gostou? Você, isso aqui? Baixa o aplicativo, tenta fazer desse jeito. Muito bacana, né? Então, a gente saber o depoimento dela, né? E aí a gente pode tirar uma conclusão. Tudo isso que está acontecendo é a Juliana que ficou inconformada de ser mandada embora, e aí ela pôs todo mundo nessa confusão toda, né? Não precisava disso, né? Não precisava. Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, comente, compartilhe. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!